Salve, salve galera do basquete, tudo beleza? Aqui é do canal Pro NBA. Esse canal irá apresentar algumas curiosidades, notícias e todo tipo de entretenimento relacionado a esse lindo esporte chamado basquete. Então bora lá! Dando continuidade ao ranking dos melhores jogadores da NBA, irei apresentar uns jogadores que têm uma bela mira na linha dos 3 pontos e que, apesar de sua estrutura corporal, deu muito trabalho por aí. Entre eles foi analisadas conquistas, prêmios individuais, coletivos, junto com as informações de cada jogador. Nascido no dia 24 de agosto de 1965 em Riverside, Califórnia, tem 2,1 m, 88 kg, jogou somente pelo Indiana Pacers, com a média de pontos por jogo 18,2, média de rebotes por jogo 3,0, a média de assistências por jogo 3,0 e média de 3 pontos por jogo 1,8. Suas conquistas são 5 vezes All-Star, terceiro maior pontuador de 3 pontos da história, atleta do ano dos Estados Unidos, com o número 31 aposentado pelo Indiana Pacers e entrou no Hall da Fama em 2012. Wade Miller pode gerar algumas discussões sobre estar à frente de alguns caras na liga, porém pela sua absurda influência no jogo de basquete como um todo, Miller foi o pioneiro na arte de revolucionar o jogo na linha de 3 pontos, e ele ajudou a moldar o que vemos hoje em dia. Miller jogou toda a sua carreira pelo Indiana Pacers, um total de 18 anos que faz dele o quarto jogador que mais jogou pelo mesmo time, somente atrás de Karl Malone e John Stockton do Utah Jazz e Kobe Bryant de Los Angeles Lakers. Mas antes disso, atuou pela Universidade UCLA no ano de 83 e ficou até o ano de 87. Pela Universidade UCLA, onde se formou a história, foi campeão da NT, foi 2 vezes All-Pac-10, campeão do Pacific 10 e campeão da Conferência Pacific 10, e é o segundo maior cestinha da história da UCLA, atrás apenas de Kareem Abdul-Jabbar. Ele detém ainda os recordes da UCLA de pontos na liga até hoje, com maior média de pontos e mais lances livres. Sua carreira na NBA começou em 1987, quando foi a 11ª escolha do draft pelo Indiana Pacers. No dia de sua seleção, a mesma foi muito questionada pelos fãs, pois ele esperava que fosse draftado Steve Alford, nativo de Indiana. Por conta disso, o presidente da franquia foi muito vaiado no momento, mas desde o início de sua carreira, ele foi o líder no Pacers, tornando a franquia uma equipe que sempre chegava aos playoffs. Em 92, com a saída de Chuck Parsons, ele se tornou a principal chave do ataque, e no dia 28 de novembro deste ano, anotou sua maior pontuação na carreira contra o Charlotte Hornets com 57 pontos, e além disso, jogando contra a New York Knights, anotou 2 bolas de 3, anotando 8 pontos em 8,9 segundos, ganhando o jogo e discutindo com Spike Lee em um dos jogos mais famosos da história dos playoffs. Porém, depois que Jordan se aposentou, o Pacers de Miller era tido como favorito para vencer a NBA. Na temporada de 99, que foi encurtada devido ao lockdown, chegou às finais de conferência contra a New York Knights, onde foram eliminados. Mas em 2000, Wade Miller entrou para a história dos playoffs, junto com o companheiro Jalen Rose, quando marcaram 40 pontos cada contra os Sixers, se tornando a maior pontuação de uma dupla na história da pós-temporada. Nesse mesmo ano, foram pela primeira e única vez às finais da NBA, mas perderam por 4-2 para o Lakers de Shaq e Kobe. Wade Miller sempre foi um líder na quadra e nos vestiários. Em 2005 passou o papel de capitão da equipe para Jermaine O'Neal, que respeitava muito e provou isso quando saiu de um jogo a pouco mais de 1 minuto do fim para não quebrar o recorde da franquia de pontos, que é de Miller com 57 pontos, mas no momento O'Neal tinha 55 pontos. Sua aposentadoria aconteceu ainda em 2005, no jogo em que Pacers perderam a série de semifinais de conferência para o Pistons, sendo ovacionado pelo público e pelos jogadores adversários. Em sua carreira, Wade Miller atuou por 18 temporadas, totalizando 1.389 jogos e é um dos 6 atletas membro do clube 50-40-90 e fez também 2.560 bolas de 3 pontos na carreira e é o terceiro maior marca da liga. Infelizmente, Wade Miller é um dos jogadores sensacionais que não tem um anel de campeão. Jogou muita bola e foi um dos melhores arremessadores da história. Merece nossa homenagem e hoje é um dos comentaristas da TNT e da ESPN.
E você, o que achou da posição 45? Apesar de tudo, o Wade Miller merecia ter o anel? Será que ele poderia ter jogado um pouco mais? Comente aí embaixo, curta o vídeo, compartilhe e bora jogar um basquetinho. Falou!